Noite linda para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. Estou aqui com a Thalita Mazzi Guimarães. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada. A Thalita ela é mentora de empresários e a gente vai falar sobre como desenvolver a mentalidade empreendedora. Isso mesmo, como desenvolver a mentalidade empreendedora. E começa falando sobre espiritualidade, isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho uma crença comigo que não tem como você empreender e você não ter fé. Aí as pessoas me perguntam, Thalita, como assim empreender e fé? O que você está falando? Eu falo, eu não estou falando de religião, estou falando sobre uma fé, porque todo empreendedor, né, se você concorda comigo, ele tem uma visão. Se você empreende, se você tem uma empresa, você tem uma visão de um futuro, você pensa em algo. Eu estou fazendo uma venda de um serviço, de um produto, porque eu enxergo algo maior, eu tenho uma perspectiva de um futuro. E quando a gente tem a visão de futuro, nada mais é do que eu ter fé. Porque o que é fé? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo. E visão é a mesma coisa. Eu sei que aquilo que eu não vejo vai acontecer, e por isso eu trabalho em prol de uma visão. Então, o empreendedorismo e a fé, eles estão muito ligados. A nossa jornada empreendedora, ela requer fé o tempo todo. Então, você, empreendedor, precisa ter muita fé, acreditar na sua visão, para que você a alcance o tempo todo. Fé. Anotem aí direitinho. E o que é necessário para ter uma mentalidade, uma visão de futuro para empreender? A mentalidade errada com a ferramenta certa, ela não dá certo. E da mesma forma, a ferramenta certa com a mentalidade errada também não tem resultado. Então, o desenvolvimento de uma nova mentalidade, ele requer que a gente se abra para aprender coisas novas, só que muitas vezes em ambientes novos também. Então, você quer ter uma mente nova, você quer viver coisas novas, você precisa sair de ambientes nos quais você passou uma vida inteira. Então, os novos ambientes, ele vai começar a te mostrar outras formas de pensar, outras possibilidades, e é o início de uma jornada. Eu falo do romper, né? Eu tenho um trabalho todo sobre isso, para que você inicie essa questão das novas mentalidades. Senão a gente não consegue sair do lugar, porque a gente é moldado naquele ambiente e fica muito difícil a gente romper com aquele sistema de crença. E como desbravar os bloqueios mentais? Tem como? Tem segredo para isso? Olha, é trabalhando essa questão da mentalidade. O que eu entendo de bloqueios mentais? A gente falou da fé agora, né? Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas daquilo que você não vê e acha que vai dar certo. E o medo é uma certeza também daquilo que você não vê que você acha que vai dar errado. E os bloqueios mentais, as pedras mentais, é como se fossem essas certezas, essas mini certezas de que algo vai dar errado, mas é algo imaginário. Então nós criamos algumas barreiras nas nossas mentes e muitas vezes a gente é impedido de avançar na vida, a gente dar um outro passo maior com esse receio. E como eu trabalhar os bloqueios mentais? Eu tendo o entendimento de quem eu sou, eu afirmando quem eu sou. Se você tem a sua espiritualidade, a sua crença, poxa, afirma quem Deus diz que eu sou, né? O que ele diz que eu tenho, o que ele diz que eu posso, porque às vezes eu tenho certeza de coisas que elas nunca vão acontecer. E aí eu crio bloqueios mentais. E uma vida de bloqueios mentais é uma vida de paralisação. Então, muitas vezes está só no campo da nossa imaginação, por isso que a gente não avança. Quando eu tenho consciência, isso aqui é real ou isso aqui é algo que a minha mente está criando? Eu começo a trazer a consciência para que eu avance cada vez mais rápido. Bacana, bacana. A gente está falando aqui com a Thalita Mazini Guimarães. Ela é mentora na área empresarial e a gente está falando sobre como desvendar a mentalidade empreendedora. Isso mesmo, como desenvolver a mentalidade, desvendar não, desenvolver a mentalidade empreendedora, né? E o propósito, o que é a importância e as ferramentas de encontrar o seu propósito? Eu falo que o propósito é uma palavra que está tão em alta, né? Mas eu tenho para mim que você não encontra o seu propósito. O seu propósito ele te encontra no meio do caminho, quando você faz algo que você ama. Então, o nosso propósito ele vai estar sempre ligado com algo que nós faríamos se nós não recebêssemos R$ 1 por conta disso. É algo relacionado a um dom, algo que nós fluímos, algo que beneficia outras pessoas que não apenas nós mesmos. Então, quando a gente encontra esse lugar, que a gente tem algo que nós carregamos e que a gente abençoa o outro,
o nosso propósito ele está muito próximo desse lugar. E no momento certo, quando você estiver fluindo, ele vai te encontrar. Daí você vai saber, poxa, é isso. Eu preciso seguir para esse caminho. É isso que me faz feliz. É isso que me motiva para o dia seguinte. É isso que me dá visão. E aí você sabe que você encontrou algo maior pelo que você viver. E é onde o propósito vai te encontrar. Bacana, vocês ouviram falar agora aí sobre o propósito, né? E aí as estratégias para uma transição de carreira bem-sucedida. Olha, eu passei por algumas transições ao longo da minha carreira. Se tem algo que eu posso falar para vocês sobre transição de carreira é respeite os tempos. Pare de lutar numa estação antiga e com medo de ir para uma nova estação. Eu era CEO da minha empresa, eu tenho uma fábrica de materiais pedagógicos, a MMP, junto com meu marido. E eu vim primeiro na empresa, peguei a empresa da minha sogra, a empresa cresceu mais de 60 vezes ao longo desse período de 12 anos, e chegou um momento em que eu entendi, eu senti, eu tive as minhas experiências ali com Deus, que eu precisava sair, que já tinha dado meu tempo como CEO da companhia. E eu continuei insistindo, porque eu era a cara da empresa, né, todo mundo que falava da empresa via, né, a Thalita como a garota propaganda da empresa, eu era a cara daquele lugar, e aí eu percebi que eu precisava sair, e eu relutei mais do que deveria para sair nesse meu momento de transição de carreira. E o que aconteceu nisso? Eu ganhei um belo de um burnout. E quando eu ganhei o burnout, eu acabei tendo que sair. Não foi da melhor forma, mas já tinham sinais que era o meu tempo de sair. E aí eu saí de CEO da empresa, fui para o conselho, fui como presidente do conselho, passei quase 2 anos no conselho, desenvolvendo outras coisas, mentorias com empresários, e no final do ano passado nós mudamos o galpão para Alphaville, e aí eu voltei para a operação, né? Não mais como CEO, mas como diretora de comercial e marketing, e eu estou nesse processo de transição. Então, como você desenvolver uma transição bem-sucedida? É você respeitar os tempos, é você respeitar o seu corpo, e é você respeitar os sinais de que aquilo não te queima mais, de que aquilo já deu e que existe algo novo que você precisa se envolver. Então, eu aprendi isso, eu vi que os sinais estavam na minha cara o tempo todo, e eu negligenciei os sinais e adoeci por conta disso, só que depois eu pude entender que eu adoeci porque eu não entendi esses sinais, e hoje, quando eu sinto que uma nova transição está apontando para mim, eu já identifico os sinais e eu paro de relutar com a minha transição. E aí eu transiciono, aí eu mudo. Foi assim que aconteceu o meu método, que é o método Romper. É assim que eu vejo Deus me transicionando novamente para a questão das palestras, as questões dos cursos. E eu tenho parado de lutar com isso. Eu falei, ok, entendi. E aí eu comecei a transicionar. Tudo isso é mentalidade. E aí, no empreendedorismo feminino, quais os gatilhos fazem as mulheres desistirem dos seus sonhos de empreender e não caírem nesses sofismas? Muitas vezes eu conheço muitas amigas que elas têm o desejo de empreender e elas têm medo, porque é muito complicado hoje a mulher pegar e falar, não, eu vou empreender. Muitas vezes a gente tem os filhos, tem N papéis em casa, e como que eu concilio a minha família, os meus filhos, tenho que levar na escola, eu tenho que buscar na escola. Então, elas acabam desistindo, porque ela fala, meu Deus, isso dá tanto trabalho, o preço é tão alto que eu preciso pagar, que talvez não valha a pena. Eu preciso de ter uma segurança maior, eu preciso de algo mais seguro. Mas eu acredito que para cada um existe um propósito, existe algo que queima. Não é todo mundo que foi chamado para empreender, mas também não é todo mundo que foi chamado para estar numa empresa. Então, quando eu começo a entender o meu papel, o que queima no meu coração, e se a minha visão, e se a promessa que eu entendo que eu tenho, ela é maior e ela é clara, no dia mal eu não desisto. Agora, muitas pessoas começam a empreender única e exclusivamente por uma questão financeira. Deixa eu ver o que dá mais dinheiro. Então, eu quero ver o que dá mais dinheiro. Se eu ficar só vendo no que dá dinheiro, realmente, da primeira dificuldade, o dia que o meu plano mirabolante não sair como eu pensei, eu vou desistir. Agora, se tem algo a mais, se eu empreendi por algo a mais, se eu entendo que está realmente associado com um dom, isso beneficia outras pessoas,
certamente no dia mal você vai se apegar àquela promessa, àquela palavra, àquela visão que você tem, e você vai permanecer. E quando a gente permanece em uma convicção que nós temos, porque entendemos isso, você consegue passar o dia mal. E aí os resultados começam a aparecer. Então, respondendo a pergunta, por que muitas pessoas desistem? Porque elas não têm essa clareza. E aí, quando vem um dia mal, quando vem algo que você não esperava acontecer, você acha que aquilo não é para você, que aquilo não é, que você tomou uma decisão errada naquele momento, e você acaba parando no meio do caminho. Bacana, bacana. E por que o autoconhecimento é importante para sua vida? Olha, eu acredito que quanto mais você se conhece, mais você consegue usar as suas virtudes a seu favor e também os seus defeitos. Quando eu entendo os meus pontos fortes, eu potencializo os meus pontos fortes. E da mesma maneira, se eu tenho conhecimento de pontos fracos, eu vou me associar com pessoas que são complementares a mim. Eu vou trabalhar esses pontos fortes. Eu tenho uma frase, eu carrego uma frase comigo, que eu falo assim: você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E como que eu vou cuidar de um elo mais fraco se eu não sei qual é? Então, se eu não me conheço, se eu não entendo os meus limites, se eu não entendo até onde que eu posso ir, eu me torno uma pessoa muito frágil mediante a sociedade. E, então, não adianta eu ter muito sucesso. Imagina lá, você está tendo um sucesso financeiro, você está ganhando muito dinheiro, está tudo lindo, você e Deus, e você está com a sua família complicada. E o seu elo dentro da sua casa está abalado. Você vai ser tão forte quanto o seu elo mais fraco. E o que a gente tende a fazer? A gente tende a focar no nosso elo mais forte. Se eu estou tendo sucesso aqui, eu vou gastar mais tempo aqui, onde eu estou tendo sucesso. E é onde muitas pessoas se perdem, muitas pessoas perdem a família, porque negligenciou aquele elo mais fraco por não se conhecer, por não encarar algumas situações. Então, por isso que o autoconhecimento é importante. E conciliar trabalho e família, como equilibrar de maneira saudável essa balança? Eu brinco, né, que você não equilibra, você pondera algumas coisas para as estações, né? Essa é a pergunta de milhões. Todo mundo fala como equilibrar os papéis, como você fazer. Eu acredito que numa melodia, quando você toca uma música, todas as notas elas não são equilibradas. Tem hora que para você dar a melodia final, que aí é harmônica, você usa um pouquinho mais de uma nota, depois um pouquinho mais de outra nota, e assim você vai trabalhando para que a melodia aconteça. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Vão ter projetos e vão ter momentos que você vai precisar focar numa coisa a mais. E tá tudo bem. A questão é, quando você está desenvolvendo os outros papéis, você está inteiro nos outros papéis? O que eu não posso é, quando eu estou no trabalho, eu não estou íntegra no trabalho, eu não estou por inteira no trabalho, porque eu estou pensando na minha família. Só que quando eu estou na minha casa com a minha família, eu não estou íntegra porque eu estou no trabalho. Então, isso não pode acontecer. Então, se eu estou no trabalho, esteja no trabalho, se entregue no trabalho, seja íntegro no seu trabalho. Só que quando você estiver na sua casa, com seus filhos, na sua família, seja íntegro ali. Esteja ali, não no celular. Esteja ali. Eu digo porque muitas vezes eu já estive no celular, já estive ali em Nárnia, pensando nos problemas da empresa, e minha filha falou: mãe, eu quero atenção. Lembra que eu falo sobre o autoconhecimento? Até o momento que eu percebi que tinha alguma coisa errada, que eu estava com uma casa disfuncional. E aí eu pude trabalhar esses pilares, pude entender, falei: não, se eu estou aqui, eu preciso estar aqui. E aí eu consegui conciliar melhor os papéis. Não que os níveis de atenção e as quantidades são iguais. A gente não consegue ter uma vida assim tão equilibrada, mas íntegra, intensa. Se você está aqui, seja intenso aqui. Se você está com seus filhos, seja intenso com seus filhos. Se você está no tempo com Deus, seja intenso no seu tempo com Deus. E dessa forma você vai conseguir ser muito mais pleno, porque você vai desenvolver aonde você está e no momento que você está. Bacana, a gente está aqui com a Thalita Mazini, ela é Mazini Guimarães, ela é mentora de negócios, de empreendedores de sucesso, e por isso ela vai falar para a gente como desenvolver uma mentalidade de sucesso. Essa é a última pergunta, antes da gente saber os outros contatos dela, de como saber fazer, para saber outras informações. Olha, a mentalidade de sucesso é algo que você constrói, é algo de uma vida, não é os 12 passos para o sucesso. Eu acredito que Deus ele não unge métodos, ele unge pessoas. E pessoas com essa consciência de quem é,
faz grandes coisas. Então, a mentalidade de sucesso está enquanto que eu resolvo ter a resistência e a resiliência de passar por problemas, de passar por traições, de passar por situações e ainda assim eu me reinventar, e ainda assim eu entender que eu preciso mudar, que a nossa vida é uma constante mudança, uma constante adaptação. Quantas vezes eu vou precisar mudar de mesas, mudar de ambientes, mudar de amizades, às vezes mudar de geografias, para que eu viva tudo aquilo que eu acredito que Deus tem para mim. Então a mentalidade de sucesso ela é uma construção. Ela é uma construção de conhecimentos, ela é uma construção de companhias, ela é uma construção de pessoas, ela é uma construção de lugares. Você não vê, em qualquer case de sucesso, eu te desafio você pegar qualquer empreendedor de sucesso e você ver se ele está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas e fazendo as mesmas coisas. Não tem como. As pessoas de sucesso, elas se reinventam, elas mudam de lugar, elas são dinâmicas, elas mudam as mesas, elas entendem a necessidade de buscar novas estratégias o tempo todo. Então, se você quer realmente ter sucesso, e até você entender o que é sucesso para você. Porque o sucesso para mim não é ter dinheiro na conta. Sucesso para mim é eu cumprir minha missão. Sucesso para mim é eu ter uma família abençoada, é eu ter um bom trabalho, é eu ter um bom equilíbrio com o meu corpo, com a minha vida, com os meus amigos. Isso é ter sucesso. O sucesso para mim ele é pessoal. E a gente só vai encontrar esse sucesso quando a gente está disposto a se reinventar quantas vezes forem necessárias. Thalita, obrigada por você ter vindo aqui. Eu quero que você fale agora outras informações, como é que faz para entrar em contato com você. Olha, vocês podem falar comigo através das redes sociais. A minha empresa, que é uma fábrica de materiais pedagógicos incrível, que é a MMP, que é um modo de pensar, até nisso tem mentalidade. Tem outras entrevistas da MP aqui já. É isso aí. O arroba da empresa é @mmp.materiaispedagógicos. E o meu pessoal, onde eu falo um pouco de gestão, onde eu falo sobre romper, mentalidade, você vai encontrar mais informações no @Thalita Mazzi. Tá bom. Eu quero agradecer ao Nilson, que está do outro lado das câmeras. Quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau!